peço que a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente em sua vida, em seu lar, em sua família. Meus amados, eu vou fazer o possível para resumir o mais rápido possível. No título do vídeo já está declarando o conteúdo do que eu vou dizer. Antigo é semelhante ao Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento é semelhante ao Novo, um concorda com o outro. Por quê? Qual é o motivo desse vídeo, então? É porque eu estou vendo nas redes sociais tanto levante, mas tanto levante de uma denominação contra a outra, e de uma certa forma, tanto apedrejamento de várias denominações contra a Igreja Adventista. Quero deixar bem claro para vocês aqui que eu não sou da Igreja Adventista. Vou resumir, eu não sou de igreja nenhuma. Se tem uma regra de fé e conduta na minha vida, se chama Bíblia Sagrada. O sim dela para mim é sim e o não dela para mim é não. Mas vamos resumir o Antigo Testamento no Novo Testamento e vamos igualar os dois, conforme está o texto aí, conforme está o título, Antigo igual ao Novo Testamento. O que está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19, ele é repetido e confirmado em Hebreus, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, principalmente o versículo 18. O que está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículo de números 5 e 6, está repetido, confirmado pelo apóstolo João em Apocalipse 22, 18 e 19. Assim também como Deuteronômio 4, 2, também João em Apocalipse 22, versículo 18 e 19 confirma. O que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo de número 29, o grande apóstolo Paulo confirma em Romanos 11, 29. O que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 29, lá, também é repetido pelo apóstolo Paulo em Romanos 11, 29. Meus queridos irmãos, o que Jesus quis dizer em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, principal no versículo 18, é confirmando o que está escrito em Salmos, capítulo 119, versículo 142 e versículo 151, como também Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8, como também em Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Será por que está tendo essa confusão religiosa no mundo de hoje? Primeiro, para cumprir o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Muitos falsos profetas se levantariam, eles iriam enganar a muitos, né? E a palavra do Senhor, o mestre amado Jesus, falou que era por multiplicar a iniquidade que o amor de muitos iam se esfriar. E eu quero te dar uma tradução da palavra iniquidade. Porque foi Jesus que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade, eu vou te dar a tradução dela em 3 línguas originais da Bíblia: grego, hebraico e aramaico. A palavra iniquidade em hebraico se escreve enokme movoyam. Essa palavra enokme movoyam significa desrespeito à lei de Deus. A palavra iniquidade em hebraico é quase que semelhante, mas muda. Enukio movien. E enuken movien, traduzido para o português, significa afastamento da lei de Deus. Mas esta palavra iniquidade em grego se escreve anomian. E a palavra anomian, traduzido para o português, significa e se traduz transgressão da lei de Deus. Então, quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Jesus está dizendo assim, olha, porque muitos vão se afastar da lei, muitos vão desrespeitar a lei, muitos vão transgredir a lei e o amor deles vai esfriar. Então, esse é o significado deste vídeo, meus queridos, que o Antigo Testamento é
igual o Novo, que o Novo Testamento se liga ao Antigo e que o Antigo Testamento se iguala ao Novo, é um apontando para o outro, é um concordando com o outro, não há divisão, não há contendas. Então, assim, nas mídias hoje, muitas igrejas, muitas denominações, uma atacando a outra. Mas, meus amados irmãos, a igreja mais atacada nas mídias está sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Repito de todo o meu coração, eu não sou da Igreja Adventista, eu não sou de denominação nenhuma. Eu vou nas igrejas e ali eu faço aquilo que o meu Jesus me ensinou. Jesus me falou assim: ouvirdes de tudo, retendes o que for bom. Eu vou na Assembleia de Deus, se for preciso, eu vou na Deus é Amor, só não vou em certos lugares que está totalmente contra a palavra de Deus, mas igrejas evangélicas eu vou em várias, e ali eu ouço de tudo, e eu vou reter para mim aquilo que for bom. E o que é bom para mim, se não aquilo que está de acordo com a palavra de Deus? Então, igreja não salva ninguém, meus queridos. Placa de igreja não salva ninguém. Não tem igreja A, B, C ou D que vai te salvar. O que vai levar você à salvação, o que vai conduzir você à salvação se chama Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. E não é por minhas obras, não é pela lei, não é por guardar os mandamentos que eu vou alcançar a salvação. A salvação sempre foi e sempre será unicamente e exclusivamente pela graça. Assim como morriam aqueles animais no Antigo Testamento, principalmente cordeiros, só apontava para a morte do Cordeiro de Deus que morreria pelo mundo inteiro, Jesus Cristo. Então a salvação nunca foi pelas obras, a salvação nunca foi e nunca será nem pelas obras e nem pela lei. A salvação é unicamente e exclusivamente pela graça. A graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça dos cordeiros inocentes, animaizinhos inocentes que morriam no lugar do pecador. Mas aqueles cordeiros, aqueles novilhos, aquelas ofertas de manjares apontavam para Cristo que se ofertaria. Cristo que se ofereceria para morrer em nosso lugar e morreria como um cordeiro mudo e derramaria seu sangue. Então nunca houve salvação por obras, nunca houve salvação pela lei, sempre e exclusivamente pela graça. Então eu deixei na descrição aí, ó, os livros do Antigo Testamento que falam semelhantemente o que está no Novo Testamento. Leiam com carinho, estude com carinho e vocês vão ver que a Bíblia, ela se completa. O Novo Testamento se completa, se iguala com o Antigo. O Antigo Testamento se completa, se iguala com o Novo Testamento. E Jesus não veio abolir nada, ele veio cumprir. E se foi necessário ele vir cumprir, a gente só é obrigado a cumprir aquilo que não pode ser destruído, apagado ou abolido. Então eu peço a Deus que vocês orem. Se você puder dobrar seus joelhos diante de Deus e orar, amém. Se não puder, ore sentado, ore deitado, ore em pé, mas nunca deixe de orar e pedir o auxílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor vos dê entendimento da palavra de Deus. Não vá pela cabeça dos homens, não vá pela cabeça desse homem que está falando com vocês que é um falho pecador. Vá pela Bíblia, vá pela palavra de Deus, porque ela vai vos conduzir à salvação. É ela que vai conduzir vocês, o coração de vocês, a mente de vocês se entregar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar na vida de vocês, levar vocês até Jesus, e Jesus vai vos apresentar a Deus, e Deus vai receber vocês, a mim, todos aqueles que aceitaram a Bíblia como única regra de fé e conduta. Não deixe que essas pregações aí do YouTube, do Instagram, Telegram e Facebook tire vocês de um foco principal, do qual Jesus Cristo fala em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidaraste nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. O Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus.
Não vai pela palavra dos homens, não vai pelas minhas palavras. Vai para a Bíblia conferir todos os versículos, livros, capítulos e versículos que eu deixei aí neste vídeo. Confira, veja se há alguma mudança, se há alguma alternância, se o Novo Testamento abole o Antigo Testamento, se o Antigo Testamento abole ou condena o Novo Testamento. Vá para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus, se entregue à palavra de Deus, que o Espírito Santo vos conduzirá a Cristo e Cristo vos conduzirá a Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos conduzirá ao céu com a salvação e a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine todos os dias, cada passo, cada movimento, aonde quer que você vá, esteja presente a doce e gloriosa presença e manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Bíblia seja a luz, a lâmpada que venha guiar os vossos passos e iluminar os vossos caminhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja presente na vida, no lar e nos familiares de vocês, em nome de Jesus.